Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindos ao Política na Veia. Esse que é o melhor programa do YouTube nesse horário. Você não encontrará nada melhor. Esse programa aqui é uma parceria da Carta Capital, com a TV GGI, do Luiz Nassif, do Fora da Política Não Há Salvação, do cientista político Cláudio Couto. Bem-vindos. Eu vou começar aqui já falando do acontecimento deste momento, um break news. O coronel Mauro Cid chegou ao Senado para depor na CPI do ato golpista, está lá levado pela polícia do Exército, está fardado também com aquele seu penteado tradicional. O Cacá vai mostrar um pouco das cenas aí. O Nassif gostou, né? Esse penteado, Nassif, que eu imagino que deve fazer um grande sucesso nos quartéis, né? E nos bailes de debutantes dos anos 60 e 70. Também. Bem, ele está começando, a sessão de hoje começou com a leitura de alguns requerimentos, ele está agora começando a depor. A gente, em algum momento desse programa, vai mostrar algum trecho da conversa dele. Eu vou começar, Cláudio Couto, e depois Nassif. Essa CPI até agora, em certa medida, ela tem sido ignorada ou tratada assim, como um segundo plano pela imprensa, pela mídia, até porque tem outros temas importantes em discussão, há outras CPIs também, mas principalmente havia essa agenda aí de medidas econômicas a serem votadas no Congresso. Ela não produziu até agora grandes, vamos dizer assim, nem mesmo grandes barracos daqueles que não dão em nada, mas acabam divertindo a plateia. Mas, Cláudio Couto, começando por você, o que você espera desse depoimento do Mauro Cid? Você acha que ele pode ter hoje fazer algum componente novo do que se sabe em relação aos atos golpistas de 8 de janeiro? Olha, primeiro bom dia Sérgio, bom dia Nassif, bom dia aí quem nos acompanha. Olha, eu acredito que não vai trazer tanta coisa, porque ele mesmo já declarou agora no início do depoimento que vai ficar calado, né? Então, se ele ficar calado, o que a gente vai ter muito daquela cena constrangedora dos parlamentares ali, senadores e deputados, fazendo uma série de perguntas para ele, perguntas evidentemente duras, pelo menos por parte daqueles que não são da base bolsonarista e estão aí nessa CPI, e ele vai ficar repetindo o tempo inteiro que vai ficar calado. Embora isso, claro, do ponto de vista jurídico seja algo interessante para ele, não à toa ele conseguiu, inclusive, uma decisão da ministra Carmen Lúcia para que pudesse ficar calado nesse depoimento na CPI, o fato é que politicamente isso é muito desgastante, né? Porque passa a imagem de covardia, de quem tem algo a esconder, né, de quem está protegendo alguém, esse tipo de coisa. Então, é claro que isso tende a ser explorado por parte dos senadores, né, críticos ao bolsonarismo, né, sejam os governistas, sejam aqueles que, mesmo não sendo exatamente governistas, devem ter essa postura mais dura, e acho que eles vão aproveitar isso, mais do que apenas fazer a pergunta, para fazer discursos aí de crítica à postura do Mauro Cid, ao próprio Bolsonaro, né, quem ele era o faz-tudo, né, o ajudante de ordens, né, vão provavelmente acabar mencionando algumas outras figuras envolvidas, melhor dizendo, nessa trama golpista, né, o Anderson Torres, que ainda deve ser ouvido, né, também, e deve ser o próximo, inclusive, a ser ouvido, né. A gente tem também o coronel Elcio Franco, nós tivemos na outra semana aquele outro coronel, o coronel Lawand, que foi lá e, né, desfilou um rosário de mentiras, né, tratando todo mundo como se fosse idiota, mesmo ele também tendo tido, né, a opção de ficar calado. Então você vê que às vezes essa escolha, mesmo politicamente, né, não é tão simples, porque o coronel Lawand produziu uma situação constrangedora ao ponto de que até mesmo os bolsonaristas o atacaram ali pela postura que ele assumiu. Então, talvez a prudência do Cid de ficar calado, embora ela vá gerar um desgaste inevitável, a depender de o que ele respondesse, poderia gerar um desgaste ainda maior. Então, acho que é essa cena. E veja, o indivíduo que vai fardado a uma CPMI, portanto, aparecendo ali como se fosse um representante institucional do Exército, né, e, por extensão, das Forças Armadas. E é medroso ao ponto de não falar nada, ou pelo menos passa essa imagem de medroso. Claro que é um direito constitucional dele ficar calado, mas a imagem que passa é de um medroso.
O militar covarde é realmente uma das piores cenas politicamente que há, né? Então, acho que é essa a mensagem que muita gente vai receber quando observar, não só agora na transmissão ao vivo que está se fazendo desse depoimento, mas depois, né, nas edições, nos recortes que aparecerem no noticiário. Eu acho duas coisas. O primeiro ponto, essa questão que o Couto lembrou, anotou aí, que ele fardado. O que significa ele fardado? É aquele coronel boquirroto lá que não foi fardado. Aquele recebe endosso das Forças Armadas. Né? E esse endosso vem de onde? Vem do pai. É inacreditável. Né? Porque as Forças Armadas, assim como o Judiciário, é algo que vem de pai para filho. São as famílias militares. Né? O pai tem muito prestígio aí. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu vou te falar, com exceção da CPMI da pandemia e a do Carlinhos Cachoeira, eu acho um show de horrores. Porque o que acontece? Muitos deputados parlamentares aí não têm menor conteúdo e fazem aqueles discursos indignados. A indignação é heróica quando você é dirigida a alguém com força, alguém que está na condição de investigado, que está numa condição inferiorizada lá, e você ser aquele valente que põe o dedo no nariz, faz discurso bombástico. Aliás, ontem eu vi algo, eu até arrepiei aí, espero que não seja verdade, né? Que eles iam utilizar a ameaça de levar a mulher dele lá para abrir o bico dele. Isso aí é lava-jato, né? Isso é lava-jato. Agora você vê, quando você pega a CPMI do Cachoeira, ali foi fantástico, porque eles trouxeram, inclusive, as investigações da Polícia Federal de uma operação que ocorreu em Goiás, que eles grampearam o Carlinhos Cachoeira lá em todo momento. E lá deu para juntar todos os dados das articulações do Carlinhos Cachoeira com a Veja. O Carlinhos Cachoeira tinha um interesse específico, passava para a Veja derrubava o cara que estava atrapalhando, a Dilma achava que consolidava a imagem dela de limpadora oficial do país e no lugar ia alguém do Cachoeira. Né? E depois o relator recuou vilmente ainda. Então eu não vejo, eu acho que nesse caso de 8 de janeiro, você tem investigações muito sólidas aí do lado do Supremo, do lado da Polícia Federal. Eu acho que a CPMI vai ser show para mostrar isso aí, vai expor aí a fragilidade desses militares, a falta de coragem, tudo aí, mas em termos de conteúdo, e vai permitir shows aí de valentes a posteriori, né? Sim, sim. Não, lembrando, né, Márcio, acrescentando que depois desde que o Supremo também passou a dar esses HCs para que o depoente pudesse ficar calado, sofrer constrangimentos, também acabou derrubando um pouco do espetáculo. O fato é que essa CPI ela já está escondida, mas, além de tudo, ela está também obliterando a CPI do MST, da qual não se ouve falar, ainda bem, porque foi uma criação, inclusive, mais um esdrúxula, mais uma CPI do MST para chegar ao mesmo ponto que interessa. Agora, eu também acho que ela, no fundo, não será produtiva, e o que está, na verdade, acontecendo e vai correndo são os inquéritos no Supremo. Esse sim, eu acho que já tem elementos suficientes, falhe ou não o CID, use ou não uma farda, isso está em andamento. Agora, isso tende, Nassif e Couto, a piorar esse clima que está aí no universo, vamos dizer assim, bolsonarista e queijante. Quer dizer, a gente tem esse episódio do bate-boca do PL aí no WhatsApp, parece briga de família, não sei se o WhatsApp da família de vocês chegou a esse ponto. Não, chegou. Graças a Deus, mas o de vizinhança chegou, hein? O de vizinhança chegou ali, teve situações ali, não, porque eu não tenho mais o WhatsApp de vizinhança, mas quando eu tinha um tempo atrás, tinha uns barracos dessa natureza. Agora, cá entre nós, né, é o que a gente espera do bolsonarismo e do lugar onde ele chega, né? Foi assim no PSL, está sendo assim agora no PL, então digamos que a ala tradicional do PL, de políticos de direita pragmática, fisiológica, mas que não são malucos exatamente, ela agora está tendo que lidar com os malucos, né? Então você tem os pragmáticos e os fanáticos, né? Chegaram os fanáticos, os pragmáticos estão tentando se adaptar, mas não é tão fácil, né? E aí, consequentemente, você tem esse tipo de situação, né? E é só questão de tempo, né? Não é aquela coisa de ser, é questão de quando esse negócio vai eclodir novamente. Inclusive, eu diria, na relação do Bolsonaro com o Tarcísio, porque depois
daquela situação constrangedora que ocorreu naquela reunião, que seria de desagravo ao Bolsonaro do PL, terminou em briga, e o Tarcísio de Freitas teve até que sair de lá amparado por seguranças para não ser agredido pelos bolsonaristas do PL que estavam ali presentes, né, além de receber vaia, de ser desautorizado o Bolsonaro. Logo no dia seguinte, ele se encontrou com o Bolsonaro para eles tentarem botar panos quentes na história. Mas, de novo, honestamente, é só olhar o retrospecto. É só questão de tempo para essa situação desandar de novo, né? Para o Bolsonaro voltar a sentir ciúmes, porque ele é um cara ciumento. Ele sentiu ciúmes do Moro lá atrás, né? Ele sentiu ciúmes do Mandetta, quando ele estava no Ministério da Saúde. Lá, e da Michele agora. Até da mulher ele sente ciúmes. Não é da mulher em relação a outros que vão estar em cima da mulher dele. Não, ele tem ciúme da mulher aparecer mais do que ele. Né? Então é um indivíduo que realmente tem uma insegurança, né, pessoal e não consegue, né, delegar a ninguém. E aí, percebendo o crescimento do Tarcísio, vai se incomodar com isso. Soma-se isso ao fanatismo do seu séquito dentro do partido, inclusive de grande parte da bancada do PL na Câmara, só tem como dar errado. Né? Então, é uma questão, entendo eu, de tempo até haver um novo enfrentamento, se não uma ruptura entre Bolsonaro e Tarcísio. Quem viver, verá. O bolsonarismo é um paradoxo, né? Porque ele é formado por pessoas que rejeitam qualquer forma de autoridade, qualquer forma de institucionalização. Então, o único fator agregador, além dos preconceitos, o único fator agregador é a figura do Bolsonaro, que não tem, que é um pusilânime, né? É um pusilânime. O Bolsonaro é um sujeito que ele não tem capacidade intelectual para articular ideias, não tem coragem política, como não tem coragem física também. Então fica um jogo que, por onde ele passa, e tem essa inveja de quem, esses ciúmes aí de quem possa assumir um papel de articulador. Então ele fica hoje nas mãos do Valdemar, que o Valdemar trata ele cá para nós como um incapaz, né? O Valdemar, que coisa, né? Que coisa. Ou seja, um político de quarta categoria, cuja único mérito é controlar com mão de ferro um partido fantasma, aí que hoje dá ordens para o Bolsonaro, esnoba o Bolsonaro, faz. Então, eu não sei o que vai acontecer, porque o caminho natural seria, digamos, esse bolsonarismo ir para uma liderança um pouco mais racional, que seria o caso do Tarcísio. E, aliás, essa fama de bom gestor dele aqui, é só conversar com o pessoal do governo do Estado aqui. Ele é um blefe, né? Mas é um cara racional. É um cara que não morde calcanhar de adversário. Né? Mas é impossível, porque se começa a crescer, o Bolsonaro derruba. E o Bolsonaro, por si mesmo, sendo caçado ou não sendo caçado, a única liderança que ele sabe exercer é os babacas dos filhos dele lá, fazendo campanha para. Então, eu não sei. Eu acho que é um desafio para a ciência política como que vai sobreviver essa malta com um touro guia aí que é alucinado e medroso. Né? Pessoal, rapidinho, a gente volta na discussão aqui. Eu só queria que o Cacá mostrasse para a gente que o Mauro Cid começou a responder perguntas da presidente da comissão, só para a gente assistir um trechinho para ver como é que está o clima lá. Cacá? Senhor Mauro Cid, veja, esse caso específico aqui, não há inquéritos onde há a investigação do seu nome referente ao caso Cipal. Então, nós temos uma decisão da ministra Carmen Lúcia, que, na verdade, é uma medida cautelar acerca do seu silêncio, mas neste caso específico não há investigação do seu nome. Então, eu quero aqui colocar mais uma vez acerca desses dois servidores, o Paulo Roberto Cardoso e o Sandro Roberto Rocha. Na verdade, o senhor não tem conhecimento sobre ele, ok? Aí, então, vou dar essas informações aqui, até lembrar um pouco aqui o senhor e a todos os presentes. O senhor Paulo Roberto Cardoso e o Sandro Roberto Rocha, na verdade, eles integravam a equipe da Presidência da República. E tem relação familiar com societários da empresa Cipal. Veja, a empresa Cipal, ela recebeu um empréstimo do BNDES no valor de 22 milhões de reais e meio.
aonde este recurso foi para a aquisição, dentre outros elementos, de caminhões. E no inquérito que há hoje, nas investigações, algumas que já são de conhecimento público, apontam claramente nas informações que chegaram, no bojo de informações que chegaram a esta comissão, apontam claramente que havia pelo menos 10 caminhões com as características daqueles que foram comprados com este recurso público, da ordem de 22 milhões de reais e meio desse empréstimo, nos acampamentos aqui em Brasília. Ou seja, nós temos uma empresa que recebe recurso público da ordem de 22 milhões de reais, compra caminhões, pega 10 caminhões, coloca no acampamento aqui de Brasília, que de lá saiu todo o planejamento para a invasão à sede dos três poderes, aqui em Brasília, e também de lá saiu o planejamento para o ato terrorista, cujo objetivo era a explosão de um carro-bomba no aeroporto. E a ligação desses dois servidores da Presidência da República é constatada através de vinculação de sociedade com essas empresas. Eu pergunto para o senhor mais uma vez, o senhor de fato não conhece o Paulo Roberto Cardoso e o Sandro Roberto Rocha? Antes da resposta, Vossa Senhoria, eu quero inclusive chamar a atenção dos senhores advogados. A relatora não está fazendo um juízo de valor e não está de maneira nenhuma o acusando de nada, e não há nenhuma investigação a Vossa Senhoria sobre este fato. O fato, o senhor trabalhou no Palácio do Planalto. O senhor ter conhecimento de quem são as pessoas que trabalham lá é algo absolutamente natural. Obviamente que qualquer parlamentar, qualquer funcionário da Câmara que trabalha aqui conhece os seus colegas e tal. Então, eu não vou perguntar, eu não vou solicitar que o senhor responda nenhuma pergunta de mérito. Mas a pergunta ela é muito objetiva. Se o senhor sabe quem são essas pessoas. Se sabe, diga sim. Se não sabe, diga não. Mas eu penso que é o tipo da pergunta que o senhor não pode ficar calado, porquanto não há nenhum juízo de valor em relação a isso. Se for o caso, o senhor ouve os seus advogados, mas essa é a posição que eu tenho. Presidente relatora, compreendo e respeito o posicionamento de Vossas Excelências, mas reitero minhas considerações iniciais e intimamente entendo que, em razão do escopo do que sou investigado, seguindo as orientações da minha defesa técnica, permanecerei em silêncio. Senhor Mauro Cid, as operações financeiras com o uso de moeda física, né, é um... Como a gente tinha ressaltado aqui, o Cláudio Couto tinha ressaltado aqui no início desse programa, o Mauro Cid está se valendo aí da decisão da Carmen Lúcia, ou da Rosa Weber, para não responder as perguntas. Agora, Nassif, você notou aí que no início da chegada, quando ele se apresentou, você notou aí uma observação que ele fez a respeito da sua situação? São vários fatores aí. O primeiro, o fato dele ir com a farda militar aí, que foi negada àquele coronel. O segundo é que ele se apresenta lá como representante das Forças Armadas. O ajudante de ordens é indicado pelas Forças Armadas e fica parecendo que é um mordomo, né? Até parece que não tem... O fato dele ter sido indicado para funções burocráticas não significa que ele só ficou em funções burocráticas. Mas, digamos, esse endosso das Forças Armadas... Ontem tinha informações de que o pai está pressionando o alto comando para que fale com o Supremo para tirar ele da cadeia. Agora eu chamo a atenção a algo muito incômodo para nós aqui, aí, que são os padrões Lava Jato. Aí. Se for pegar friamente, a prisão preventiva dele não é legal. Não é legal. É uma antecipação de pena. Aí E ontem aquela ideia de ameaçar a mulher também, é enrolado, porque cada vez que você tem um momento de arbítrio, surge um contra-arbítrio que se torna arbitrário e vira uma outra ameaça. Rapaz, esse país sem tradição democrática, sem instituições fortes, é um problema. É difícil, Nassif. Além de tudo, não tem nem essa abstração, nem, na verdade, a abstração nem se conta, mas nem a experiência própria conta. Quer dizer, nessa altura, uma parte do campo progressista, tal, que sofreu tudo isso, esse desmando, esse desvio da Lava Jato, poderia ter sido um pouco mais cuidadosa. Não está sendo, está usando as mesmas armas. Só fortalece
um certo camada que é uma parte do Poder Judiciário que agiu à margem durante a Lava Jato, ou deixou que a Lava Jato agisse a seu bel prazer sem controle, e que agora faz o mesmo. Estamos de novo nesse ponto. O Carlos Almeida, voltando ao assunto do WhatsApp, nem meu WhatsApp, nem meu Facebook tem barraco. Fiz a limpa nas redes lá em 2014, na eleição da Dilma. Muito bem. A Cedi, se Cid mentir, vai pegar quantos anos de prisão? E o Arnaldo Tabosa, é um militar covarde, uma vergonha para as Forças Armadas brasileiras. Arnaldo Tabosa, então, eu sei que muita gente tem eu não tenho esse apreço pelas Forças Armadas. Não, cá para nós. Você pega aquele coronel que deixou todo mundo ver as orientações que ele ia seguir, e uma das orientações era a seguinte: eu não vou caguetar. Evidente que aquele era um recado para ser divulgado para quem pudesse sofrer com a caguetagem dele. Né? Agora, se o Cid mentir, vai pegar quantos anos de prisão? Não, ele agora ele vai ficar calado, ele não vai acabar, não vai mentir. O fato é, né? Alguém disse, né, que se ele não falar, o celular fala por ele, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Tem muita evidência dentro do celular do Cid, não só em relação à articulação lá da carteira falsa de vacinação, que no fim virou uma questão menor até, mas sobretudo dessa urdidura de golpe, né? Da qual ele estava participando ali com uma penca de outros militares, né? Com esse Lawande, que teve outro dia lá, né? E o chamava de Sidão, né? Daquele outro lá, aquele major, né? Que foi expulso do exército, que a esposa recebia uma pensão como se ele tivesse sido morto até muito recentemente, né? Enfim, tem muita evidência, né? E como alguém da estrita confiança do presidente, sendo indicado ou não pelas Forças Armadas, é muito pouco provável que ele não participasse desse tipo de coisa com o conhecimento e anuência do presidente da República. E mais, né? Se foi com o conhecimento e anuência das Forças Armadas que o indicaram, aí piorou. Porque não é só o presidente amalucado que participava desse tipo de conspiração, mas aí até gente na hierarquia do Exército participaria dessa conspiração. Então, não tem muito como esse negócio ficar bem. E não tem como livrar a cara do Exército como instituição, né, e das Forças Armadas como um todo, como instituição, da responsabilidade por esse tipo de situação. Não só porque entraram de cabeça no governo Bolsonaro, se locupletaram, ocuparam centenas de cargos, milhares de cargos, na realidade, que não tem nenhuma relação com a atividade militar, e ali muitos ganharam um gordo salário, né, que aumentou os seus rendimentos, ganharam uma reforma do plano de carreira, quando todo o resto da sociedade ganhou uma reforma previdenciária. Ou seja, se deram muito bem no governo Bolsonaro, participaram dele, era um governo militar. É um governo fisiológico militar, porque tinha, pelo menos a partir da segunda metade, né, do governo, o apoio do Centrão, e aí não era só a presença eventual de um ou outro, mas era um apoio, de fato, pelo menos uma proteção, uma guarida do Centrão, com a continuidade da presença militar a toda ali. Então, esse tipo de conluio, é evidente que esse conluio envolve não só o Bolsonaro e família, mas envolve a família militar, Sim. dizer assim. Então, o fato do Cid ter ido de farda, num certo sentido, é até muito bom, porque ele explicita isso. Ele explicita que o ajudante de ordens golpista do presidente da República golpista era alguém que atuava ali na condição de militar, e que as nossas Forças Armadas têm uma larga tradição golpista, intervencionista na política, de partidarização, e que nada disso deixou de existir com a redemocratização. Voltou a toda no governo Bolsonaro. Talvez seja até bom que isso aconteça, porque esclarece, deixa, pelo menos do ponto de vista político, clara essa responsabilidade do Exército e das demais forças, e talvez ajude a gente a seguir adiante. A gente está com um repórter lá na seção, no site da revista, o Vitor Ohana, e ele conta aqui que os advogados do Bolsonaro estão lá dando uma força, ajudando ali na defesa do Mauro Cid. Quanta preocupação, também, né? Pois é. Isso que é solidariedade, né? Solidariedade. Eu pergunto para vocês, a gente estava falando do barraco no PL, Nassif e Couto. Vocês acham que essa franja bolsonarista, também como fez o PSL, vai acabar sendo obrigada a deixar o PL e buscar um outro partido, uma outra legenda? Nassif e Eu acho que eles são incompatíveis aí com o jogo democrático e com o jogo fisiológico também. O que garante um pouco a governabilidade aí desde a redemocratização é a fisiologia. É o presidencialismo de coalizão, como se diz, que não foi inventado pelo Lula.
Fernando Henrique criou lá atrás, lá, e foi uma maneira de garantir governabilidade. E esse pessoal o que eles fazem? É gozado, né? Porque você tem uma pressão da base dos eleitores. Vamos pegar esse Ricardo Salles, que é um cá para nós, né? É um cara que assessorava o Alckmin, se envolveu um monte de rolos aqui em São Paulo, é ponto de ser processado pelo Ministério Público, descobre o discurso de direita. Então, para ele garantir espaço e eleição e tudo, ele tem que ser um radical em tempo integral. Aqueles que deixaram de ser radicais em tempo integral acharam que estavam institucionalizados e podiam agora ser atores políticos, viraram pó. E o Bolsonaro é a mesma coisa. O Bolsonaro ele morre de medo de tudo, mas sabe que se perder o discurso de radicalização, ele perde a única coisa que ele tem, que são os seguidores fanáticos, né? Então ele tem que fazer um discurso para o público e depois ir lá se abraçar com o Tarcísio, porque ele precisa também de ter apoio dentro do poder institucional, né? E os filhos a mesma coisa, né? Você tem o Eduardo, que é o ideológico lá, que faz discurso, conclama os CACs aí avançar tudo, e o Flávio, que é o gestor comercial da família lá, que faz a defesa do Tarcísio, né? Olha, gente... Gestor comercial é uma ótima definição para o Flávio Bolsonaro. Pois é, o pessoal até agora não foi atrás o palacete que ele comprou em Brasília. A gente levantou junto às imobiliárias, todas as mansões similares, o preço médio lá era o dobro do preço que ele pagou lá, né? Então, digamos, as investigações sobre o bolsonarismo têm que entrar agora na fase criminal, que é o medo do Bolsonaro, né? E entrando na fase criminal, não escapa pai, não escapa filho, não escapa família, né? Isso aí vira moda junina, né? Agora, falando isso no Eduardo Bolsonaro, que deu essa declaração aí que, na verdade, me parece uma tentativa do bolsonarismo de recuperar um pouco da ação, pelo menos nas redes sociais, onde eles andam muito em marcha, que é levantar os espantalhos de sempre. Disse essa frase aí que os professores doutrinadores são piores do que os traficantes, porque bem, jogam contra a família e tal. Ponto. Cabe alguma ação além? Você acha que é um caso de se levar ao Conselho de Ética? Tem algum tipo de punição que cabe nesse caso? Ou também entraria um pouco num determinado excesso que a gente tem visto em alguns pontos? Ou você resolve isso só na discussão política? Como é que trata um caso desse? Olha, acho que faz sentido levar ao Conselho de Ética, né? Do ponto de vista do problema em si, eu não acho que isso vá resultar em qualquer coisa, né? Duvido que isso tenha qualquer efeito prático do ponto de vista de uma punição, né? De algum tipo de reprimenda a ele. Honestamente, acho que não vai. E não é à toa que alguns parlamentares aí, inclusive que representam o segmento profissional dos professores, ingressaram com ações diretas na justiça, né? Com reclamações diretas na justiça. Sequer ingressaram no Conselho de Ética. Houve também uma reclamação, né, que foi encaminhada ao Conselho de Ética, mas outras ações correndo no Judiciário, porque sabe que o Conselho de Ética não produz qualquer efeito. Agora, mesmo na Justiça, eu sou muito cético quanto à possibilidade disso produzir qualquer coisa. Talvez a gente pudesse se perguntar sobre o efeito de que drogas estava o Eduardo Bolsonaro quando falou uma coisa dessa. O que ele aprendeu com seus professores para dizer uma besteira desse tamanho, né? Vai saber por onde veio, né, o problema do Eduardo Bolsonaro. Mas são os Bolsonaro agindo como o Bolsonaro, né? Eles, na verdade, sempre fazem isso. E mostra também a raiva, né? O ódio que eles têm de certos segmentos da sociedade brasileira. Os professores, os cientistas, os artistas, né? Os indígenas, né? A comunidade LGBTQIA+. Né? Todos esses setores são alvo preferencial do bolsonarismo. Né? E eles destilam ódio de tal forma em relação a esses setores que é impossível para eles se conter. E aí, claro, né, precisam, assim como comparar todo favelado a criminoso, né, quando toda hora levantam aquela questão da ida do ministro Flávio Dino ao Complexo do Alemão, além de fazer isso, né, e criminalizar aquela população toda ali, e repetidamente fazer isso, né, inclusive um que acompanhava o Bolsonaro, o Eduardo, né, Bolsonaro ali, naquele evento das armas, repetiu esse tipo de coisa lá, naquele lugar, né, enfim. Além disso, resolvem, né, atacar a categoria dos professores como um todo. Mas são só os doutrinadores. Mas a quem ele se refere? O que ele chama de doutrinação? É não rezar na cartilha dele. Doutrinador é o outro que não pensa como eu penso.
na lógica do bolsonarismo e de, eu diria, todo extremismo, é assim que a coisa funciona. Né? Então, eu acho que, enfim, faz sentido sim ter uma discussão política, acho que ela pode produzir mais efeitos do que a discussão nas esferas propriamente formais de eventual sanção, seja no judiciário, seja no comitê de ética. Eu vou levar. Diga, Nancy, diga. Eu acho que a declaração dele foi em legítima defesa. Me lembrou lá atrás, bem lá atrás, teve um coquetel na casa do Bonfiglioli, que era aquele dono do Banco Auxiliar e da SICA. Aliás, foi aquele episódio que o Severo Gomes acabou se enrolando lá e foi demitido. Né? E eu fui lá cobrir pela Veja, na época lá. E estava uma conversa, estava o Mindley, o Doce Mindley e a sua esposa, e tinha uns elefantes empalhados no meio da sala. E ela virou para o Bonfiglioli, eu estava ouvindo de perto, falou, nossa senhora, se eu acordasse de noite e entrasse aqui, eu levaria um susto. Daí eu não resisti, eu virei para ela e falei, não se incomode não. Se o doutor Bonfiglioli levantasse de noite na sua casa e visse aquele monte de livro, ele também ia se assustar. Então, o Eduardo, quando ele investe contra os livros, contra a ciência, contra o conhecimento, é em legítima defesa. Tá certo. Agora, vou colocar uma outra questão aqui também. Vocês acham que, dado esse momento, é o caso ainda da mídia, da opinião pública, continuar dando corda para esse tipo de coisa? Quer dizer, ou era um caso a esquecer um pouco, uma parte do pensamento que está aparentemente derrotado, em segundo plano? É o caso ainda de dar todo esse bope, vamos dizer assim, para o Bolsonaro, sob o risco de... Cá para nós. Essa era de devassar intimidades, essa era das redes sociais aí, você tem digamos, o jogo político tradicional ficou muito monótono. Você está tendo ontem eu entrevistei a ministra da Saúde, você está tendo um trabalho de reconstrução do país aí, que tem temas dos mais relevantes para ser discutido. Mas, digamos, o dia a dia da imprensa hoje, de uma maneira geral, por conta aí dos likes, tem que ser mais emocionante. Então, o que eles dão? É espaço para o Dallagnol falar as besteiras dele, para rezar, é espaço para o Sérgio Moro ficar olhando e não falar nada, é espaço para o Bolsonaro, é espaço... Então, isso aí, eles passaram a fazer parte do universo das fofocas televisivas, que é algo que os jornais antes deixavam em quarto lugar aí para atrair um pouco de leitor específico. Hoje é o centro da cobertura. Você cata a cobertura, é isso aí. O Dallagnol fala uma besteira, até para bater ou para defender tudo. Ele que dá emoção para uma imprensa que não conseguiu um noticiário cuja relevância foi soterrado aí pelo mar de relevâncias que cerca. O Leão Lobo virou o precursor aí. É o grande analista político do momento. Você concorda, Cláudio? Olha, não sei, né? Eu acho que tem uma espetacularização aí que, enfim, faz parte da política desde sempre, né? Embora a gente tenha se esmerado em aprimorar essa coisa nesses últimos anos. Né? O próprio lavajatismo entrou nessa seara e também toda essa performance circense, a gente poderia dizer aqui, da extrema-direita, né? Veja, quem é talvez a grande estrela hoje da extrema-direita no Congresso Nacional? É aquele garoto lá que foi eleito em Minas Gerais com um caminhão de votos, né? O Nicolas Ferreira, que é basicamente uma atração de circo, né? Sim. É um indivíduo que se comunica muito bem, que faz uma série de presepadas ali, de palhaçadas, e aí todo mundo acha que ele é divertido, e aí consegue muitos seguidores, daí ter tantos seguidores nas redes sociais, chega a ter mais do que, por exemplo, o presidente Lula em algumas delas, só para a gente ter ideia, mais do que o Bolsonaro também em algumas delas. Ou seja, é muito mais um fenômeno de rede social, desse tipo de entretenimento, a política como entretenimento, não só como espetáculo, né, e que faz parte, né, desses tempos que nós vivemos aqui. Sim, falar nisso, a gente tem visto aí o presidente Lula decidiu seguir ali o exemplo do Bolsonaro, fazer suas lives semanais, mas elas até agora não atingiram assim, o sucesso que o Bolsonaro conseguia com sua live. Lembrando que na live do Bolsonaro, por exemplo, a gente teve ministro sanfoneiro tocando Ave Maria,
fora todos os absurdos. Aquela foi o maior O que você acha crime contra a cultura brasileira, uma tradição secular de sanfona brasileira aí, massacrada por aquele cara. Jogada pela janela. Por que essas lives do presidente Lula não estão gerando o mesmo engajamento? O Lula ele tem um problema inicial, que é o seguinte: ele quer se comportar como estadista. Ele está, digamos, ele no palco internacional, aqui internamente. Aliás, quando a gente olha a agenda dele e tudo aí, tá um negócio frenético. Esse negócio dos almoços com a Janja estavam atrapalhando. Depois que ele caiu de cabeça aqui na política, ele é o grande articulador político dele, é o grande ator internacional para os roteiros do Celso Amorim e tudo. Eu acho que, digamos, essa conversa, essa naturalidade, porque o que o Bolsonaro, qual era o mérito de comunicação das lives do Bolsonaro? Ele era um cara comum aqui, um escrotinho comum que entrava na nossa sala aqui, conversava de igual a igual. E o Lula, eu não sei se o Lula foi formado dentro de um outro ambiente, do ambiente dos sindicatos, em que você tinha, digamos, a formalidade, a retórica e a ênfase das assembleias sindicais também. Né? Então, por exemplo, quando você vê o Lula em ambiente aí de reciclador e tudo, é um cara emotivo, é um sujeito que passa humanidade, digamos assim. Mas, digamos, esse formato informal aí eu não sei se não pegou também, porque esse tempo todo a imprensa, com o país com o desafio da reconstrução, ficou inteirinha em cima da gravata da Janja e das frases esparsas do Lula. Né? Eu não sei também se é o receio aí de frases informais que possam ser exploradas também, mas efetivamente ele não conseguiu ainda a eficiência que o Bolsonaro tinha com as lives dele lá. Né? E nem sei se vai conseguir, né? Acho que, primeiro, eles próprios têm uma experiência muito diferente com esse tipo de comunicação, né? Aquela primeira live, por exemplo, do Lula, tinha um formato tradicional de entrevista na televisão, né? Estava completamente longe desse modelo das lives, né? O Bolsonaro talvez se enquadre mais facilmente nesse tipo de comunicação. Inclusive, a base dele é uma base que se informa muito também por esse tipo de comunicação, né, que ele fazia ali. Basta ver, por exemplo, pesquisas em que você tem ali uma convergência muito grande entre aqueles que se informam por meio de redes sociais e aqueles que preferem o Bolsonaro. É muito mais forte esse uso das redes sociais como um instrumento de informação entre os bolsonaristas do que entre o resto da sociedade. Então, não é de surpreender que o Bolsonaro tivesse muito sucesso. O que não quer dizer que o Lula não deva tentar fazer alguma coisa nessa linha. Né? Porque tudo bem, pode não atingir o mesmo patamar que o Bolsonaro atingia por essas condições que eu estou mencionando aqui. Mas é um espaço que precisa ser ocupado de alguma forma. Né? Talvez eles tenham que conseguir aí treinar o Lula nessa outra linguagem, mudar um pouquinho o formato, também evitando, né, transformar isso numa imitação das lives do Bolsonaro, que aí, inclusive, nem pega bem. E aí pode ter um efeito reverso, né? Em vez de atingir exatamente o público que ele pretende atingir, fica, o Lula está imitando o Bolsonaro, para que fazer isso e tudo mais. Ou seja, eu entendo que é preciso ocupar esse espaço, mas é preciso encontrar um caminho próprio. Lá atrás, né, ele tinha nos seus primeiros 2 governos aquele café com o presidente, em que era uma comunicação via rádio, basicamente. E que tinha lá naquele momento um alcance que não era dos maiores também. Vamos lembrar disso. Estava ali, mas nem por isso deixou de ser feito. Acho que a mesma coisa vale aqui. Né? Talvez o Lula tenha outros caminhos para poder fazer isso que funcionem melhor. Né? Dar algumas coletivas, né? Fazer alguma coisa desse tipo, onde ele se sai bem, onde ele se comunica melhor, tem um trato interessante com os jornalistas, que inclusive ajudaria a contrastar muito com aquela situação do Bolsonaro que saía dando bofetada em jornalistas, até que os jornalistas pararam de ir lá no chiqueirinho do Alvorada. O Lula, ao contrário, ele consegue se comunicar bem com as pessoas, ele consegue dialogar, né? Tem ali um trato mais afável. Então, por exemplo, talvez se explorasse isso, fizesse periodicamente algumas coletivas, ele primeiro se mostraria mais transparente, porque não está fazendo só em ambiente protegido. Né? Segundo, né, isso tende a ter uma repercussão na imprensa muito maior. Se é uma coletiva, todos os veículos que participam dela vão acabar transmitindo aquela conversa. Eu acho que talvez fosse uma estratégia mais interessante para ele. De qualquer forma, não é um momento que o governo possa reclamar do ponto de vista de imagem. Né? Eu acho que se é um bom momento favorável, é esse.
Hoje acabou de sair mais um dado aí também que se une a esse um certo otimismo que tomou conta do campo econômico brasileiro. Você teve deflação 0,08, a inflação acumulada 3,6, o que diminui os argumentos do Roberto Campos Neto para manter essa taxa de juros em 13,75. Se ele quiser manter, ele vai ter que dizer agora, vou manter porque eu quero. Quer dizer, já não há mais razões. Mas, Nassif, quer dizer, pensando na reforma tributária aprovada, eu queria que você analisasse um pouco o que você achou da reforma tributária, mas também desse momento da economia brasileira. Você acha que está se formando aí um ambiente para que você consiga acelerar um pouco o processo de recuperação brasileiro, ou ainda é muito cedo para esse otimismo todo que está rolando? Gonzalo, se você pegar pela frente aí, o Haddad ele fez uma estratégia para derrubar o Campos Neto. Até eu brinquei, o Haddad venceu a estratégia, mas o vitorioso é o Campos Neto. Por quê? Porque o papel do Campos Neto é atrasar o máximo possível a recuperação da economia, visando aí as próximas eleições. Aí. Ele é um agente sabotador mesmo. Você com essa deflação, aí alimentos. O que puxou para baixo foram alimentos, e é gozado, porque à medida que você passou a ter mais confiança no Haddad, os dólares estão entrando, estão apreciando o câmbio, que é ruim para a economia e bom para a inflação. Então ele está ficando totalmente sem argumentos. Mas o Angu é o seguinte, você tem um terremoto que está em vigor aí nesse momento com essa taxa de juros. Você tem um conjunto de empresas, de grandes empresas, aí, varejistas e tudo, estão à beira de uma recuperação judicial. Recuperação judicial com essa Selic é morte certa. É morte certa. Você tem vencimentos aí de empréstimos, créditos esse ano aí, em valor muito grande aí, que com essa economia andando de lado. Então, digamos, o que o Haddad fez foi algo que em tempos mais normais poderia fazer. Do ponto de vista estratégico, foi fantástico. Aí. Tirou todas os pilares aí que sustentavam o Campos Neto. O Campos Neto agora vai ter, esse pessoal do Banco Central vai ter que inventar alguma insegurança nos Estados Unidos para justificar juro alto. Aliás, é impressionante, viu? É impressionante como essa falsa ciência, como que em torno de princípios falsos, os caras criaram todo um jogo de xadrez em que o economista que consegue decifrar o jogo de xadrez passa a ser bem, mesmo que erre todas as projeções, é bem visto no seu banco. Por quê? Porque o que interessa não é saber se ele está certo ou se ele está errado, mas se ele acerta no erro do Banco Central. Então, digamos, o Campos Neto, o Haddad conseguiu. Eu estava vendo o Ciro outro dia falando, você tinha que pegar o artigo, o parágrafo 4º do artigo tanto das leis, demitir o Campos Neto. Se o Lula faz isso no começo, enfraquecido na frente política, na frente militar, sem poder apresentar resultados imediatos, ele estava morto. Hoje ele está com uma credibilidade. Mas daí entra um outro movimento que é enrolado em termos de opinião pública, que é o sujeito que está caro ou que está barato. O Lula estava muito barato. A economia está uma porcaria, o Lula não vai fazer nada. Melhora um pouco. Então, sempre que o cara está barato, qualquer sinal positivo, o pessoal passa a comprar o cara. Que nem ações de mercado. Ele passa a comprar. Vou comprar Lula. E realmente, o pessoal mais esperto do mercado começou a comprar ações e a vender dólar lá atrás, porque sabia que a situação era muito melhor do que a avaliação do Lula. Daí o Lula começa, agora o Lula está entrando em voo aí, está melhorando. Lá na frente, daqui a alguns meses, vão perceber, não, a situação não é tão boa assim, o Lula está caro de novo. Então é uma situação muito instável aí, muito instável para um governo que tem todos esses problemas a enfrentar, de preconceito, de complexo, do antipetismo avassalador aí. Então, eu vejo uma situação momentaneamente equilibrada e favorável ao Lula, mas sem vida longa. A reforma tributária. Essa história, por exemplo, da reforma, foi um feito, em tantos anos aí, é uma reforma. Aliás, o Marco Sintra, figura, um colega do Couto lá da GV. Você tem uma baita discussão, todo mundo está apresentando números sobre o impacto disso, o impacto daquilo. Ele vem só com o imposto único dele, sem nenhuma continha lá, e fala isso aí, ó. Mas daqui a algum tempo, a reforma fiscal, tudo isso aí
passa o efeito, digo, na opinião pública, né? Uhum. Agora, eu estava conversando com o pessoal da Fazenda. No segundo semestre agora, o Haddad, espero que se desocupando aí do arcabouço fiscal e da reforma, ele começa a preparar a agenda positiva, que o Lula passou para ele efetivamente, não é para o Alckmin. Aliás, é um alívio aí, porque a capacidade operacional gerencial do Alckmin é próximo de zero, né? Então, todo esse processo de investimento com o meio ambiente, transição, isso aí tudo está com o pessoal do Haddad, né? Agora, eu não sei como que é o relacionamento do Haddad com... Porque você tem dois centros de pensamento muito relevantes. Aí. Um é o IPEA e o outro é o BNDES, que o Mercadante, surpreendentemente, montou uma estrutura muito interessante lá, mas eu não sei se fala com a Fazenda, né? Esse é um outro ponto aí que... Mas, de qualquer modo, vamos ver essa agenda positiva do Haddad aí para o segundo semestre, até que ponto que tem fôlego aí para sustentar esses tempos mais calmos aí, né? Couto, obviamente está longe a eleição municipal, mas se correr nessa toada atual, se as coisas formatarem assim, eu diria que o bolsonarismo vai enfrentar muito mais dificuldades para emplacar nomes e talvez o centro-esquerda, o campo progressista, até recupere algum terreno. Essas eleições municipais que têm castigado muito os partidos de centro-esquerda, né? Nas últimas, pelo menos, 3 eleições. Pelo menos desde 2016, né? 2016, 2020, agora a gente vai ter 2024. Você está pensando em 2012 também, como uma eleição? 2012 foi um pouco o PT, não mais do que o resto, né? Mas 2012 o Haddad ganha, né, em São Paulo. Ganha. Eu acho que 2012 ainda foi uma boa eleição para a esquerda. 2016 foi um arraso, porque o PT, só para mencionar o caso do principal partido da esquerda, ele perdeu 60% de prefeitos e vereadores. É um cataclismo, né, um negócio desse tamanho. Né? Então, eu acho que deve, até por isso mesmo, já teve uma recuperação em 2020, pequena, mas teve. Né? Ela teve uma recuperação na eleição para o Congresso de 2022, a gente viu isso. Em 2018, em relação a 2016, eleição também para o Congresso não foi todo ruim, né? Foi uma eleição melhor até do que o resultado das eleições municipais antecipava, e eu digo isso porque a eleição municipal costuma ser um bom preditor do desempenho dos partidos para as eleições congressuais subsequentes, né? Porque a estrutura eleitoral dos candidatos a deputado, em particular, ela é muito entrelaçada com a rede política formada pelos prefeitos, e aí, consequentemente, a eleição de prefeito antecipa bastante o que pode vir na eleição para deputado. Mas eu entendo que o fato está no governo, né? Se o governo realmente começar a colher bons resultados na economia, a economia tiver uma retomada, apesar aí das altas taxas de juros e do comportamento nada cooperativo do Banco Central, né? Mas a gente tem alguns sinais de volta do nível de atividade econômica. Essa onda de otimismo, se ela se mantiver até a eleição municipal do ano que vem, também ajudando a melhorar o ambiente econômico. E o bolsonarismo, cada vez mais na lona, como nós temos visto, né, não só pelos vários processos que afetam não só o Bolsonaro, né, mas também muitos daqueles do entorno do Bolsonaro, inclusive setores políticos, eu acho que o bolsonarismo tende sim a ter um desempenho ruim. Aliás, lembrando, né, o bolsonarismo já tinha tido um desempenho ruim nas eleições de 2020 para a prefeitura. O Centrão foi bem, o bolsonarismo não. Então eu imagino que nas eleições de 2024 a gente deva sim ter uma certa retomada de fôlego da esquerda. Eu localizaria isso muito mais no PT do que nos outros partidos da esquerda. E aí, claro, que quando a gente fala PT agora está falando da federação, né? PT, PV, PCdoB, isso tem que ser considerado nesses termos. E também acredito que o Centrão vai ter de novo um bom resultado, né? Porque tem, né, uma estrutura para fazer a sua campanha grande. Agora, o bolsonarismo mais radical, eu acho que esse deve começar a ter se mantido, né? De novo isso, mantido esse cenário que a gente está vislumbrando agora, deve ter um desempenho bem ruim nessas eleições de 2024. E aí, consequentemente, pode ser um passo importante para, digamos, um declínio mais aprofundado dessa extrema-direita nos próximos anos. O que não quer dizer que a direita convencional não vai ganhar corpo. E aí essa direita que não é enlouquecida, deslocada no estilo do bolsonarismo, mas que consegue ter aí um discurso conservador, mas minimamente racional. Até usando a expressão que o Nassif usou, se referir ao Tarcísio, né?
é um sujeito racional. Acho que muitos podemos até usar esse termo, né? Dessa direita racional, talvez tenham capacidade de crescer nesses próximos períodos, inclusive na eleição municipal. Então, acho que é por aí que, pelo menos olhando hoje, dá para imaginar que será a eleição de 2024. É racional, não sei, mas pelo menos não toma medicamento, Tarcísio, aparentemente. Não, pragmática, né? Porque, como o Nassif falava, o Tarcísio é uma construção que não se realiza, é mais uma invenção, né? Aliás, está se falando desse Tarcísio gestor, esse Tarcísio de uma grande capacidade, antes mesmo dele ser eleito. Porque não mostrou até agora, mas vai ser assim, mas São Paulo é assim, né? A gente construiu aqui também. Até por oposição ao PT, ao antipetismo, você criou vários mitos. O Alckmin foi um deles também como gestor. Mas sabe o que é também? O Tarcísio, nesse governo maluco do Bolsonaro, ser um sujeito mais racional, um cara que era funcionário público de carreira, que, vamos dizer, tocava ali as suas ações na área burocrática sem maiores problemas, tem lá uma certa qualificação técnica e tal. Terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, o contraste com o resto do governo Bolsonaro era tão grande que nem precisava ser grande coisa o Tarcísio. Bastava ser melhor do que os outros ou menos ruim do que os outros. E aí, pronto, foi vendido como grande realizador, né? E até talvez essa competência burocrática ajudou o Tarcísio a, digamos, destravar algumas coisas ali que estavam relacionadas às concessões, que acabaram andando ali, porque era a prática dele como servidor, né? E aí isso teve seguimento, mas imaginar o Tarcísio como um grande gestor, me parece que vai uma distância imensa, né? Entre uma coisa e outra. Acho que a gente pode pensar em outros políticos no Brasil ao longo dos tempos que se mostraram grandes gestores, mas não acho que seja aí o caso do Tarcísio. Aliás, essa frase do Couto, em terra de cego, quem tem olho errei, me lembra o Milor Fernandes. Em terra de olho, quem tem um cego, errei. Mas, Nassif, você falou de uma agenda positiva, eu levanto um ponto primeiro. Quando tiver concluída essa reforma tributária, qual vai ser a próxima reforma? Porque o Brasil é isso. Está sempre dependendo de uma reforma. Quer dizer, toda a discussão política, pelo menos no campo da direita liberal, o Brasil precisa de reforma. A gente está sempre fazendo a reforma. Vamos superar a reforma tributária e aí qual vai ser o novo, vamos dizer assim, bode na sala? Daí você tem a verdadeira reforma, porque, veja bem, quando você fala do modelo tributário brasileiro, você tem dois problemas. A complexidade, que isso aí resolve. E você tem a questão da regressividade. Ou seja, quem ganha menos paga mais proporcionalmente do que quem ganha mais, né? Essa reforma aí, ela não muda em nada essa situação. Por quê? Porque você tem o comparativo que se faz é entre o volume de imposto indireto, aquele que incide sobre o consumo, e o volume de imposto direto, que aqui é absurdamente desproporcional. Você pega, eu tive um estudo aí pegando os 20 países da OCDE e tudo, o Brasil é o país que tem o maior percentual do PIB de imposto indireto e o menor percentual de imposto direto. Agora, o que o Haddad fez? Separou as duas coisas. Agora vai ter que discutir aquilo que pega os donos do poder. Vai ter que discutir imposto sobre patrimônio, imposto sobre dividendos e tudo. É aí que a gente vai ver. E a alíquota de imposto de renda, né? E a alíquota de imposto de renda. E a alíquota de imposto de renda está estacionada aí há um tempão aí, né? Ou seja, ele pegou algo que, digamos, faz parte da estratégia, tudo bem. Pegou algo em que a resistência era bem menor do que o apoio, né? E agora vai pegar outro, que daí você vai pegar o cerne da questão, realmente, da injustiça tributária brasileira, né? E daí o que vem de argumentos aí, impressionante, né? Eu lembro o Piketty, numa entrevista que ele deu para o Roda Viva, que o André ainda não tinha feito a travessia de Canossa ainda, né? E o André falava, não, mas um dinheiro nas mãos de um bilionário vai ser muito melhor, vai ser muito mais eficientemente aplicado do que nas mãos de quem não tem experiência e conhecimento. E por exemplo, comprar uma passagem para ir ver o Titanic, por exemplo. Isso. E daí o Piketty falou, eu acho que... Só não sabia que era passagem só de ida, né? E o Piketty falou, eu acho que 1 bilhão, 10 bilhões a menos da fortuna do Bill Gates não vai fazer falta para ele, não. Mas depois o André falou com Jesus aí e descobriu... Não foi na Goiabeira, não foi na Goiabeira, mas... Mas o Nassif, aliás, vamos
vamos lembrar isso assim, nos últimos, dos anos 70 para cá, pelo menos, esse discurso que parecia, que foi arraigado no Brasil, de uma proteção no sistema tributário a quem tem dinheiro, aos ricos e bilionários, se alastrou pelo mundo. E aí o resultado é esse. Você nunca teve uma concentração de renda, tantos bilionários, mesmo você pega os Estados Unidos, hoje tem uma composição de renda, uma diferença de renda que é do início do século XX. Além do que, transformou esses bilionários num poder político aí que impede qualquer mudança. Que foi o que ocorreu no começo da República também, sabe? O Rui Barbosa aí, os cafeicultores. Eu até escrevi um livro, Os Cabeças de Planilha. Você, para fazer ferrovia no Brasil, trazer capital privado, você garantia uma remuneração mínima de 6% ao ano para o capital. Não tinha risco. E assim, vamos lembrar aqui dos maiores crimes recentes que aconteceram no Brasil, que foi quando derrubaram a Dilma, teve o impeachment, você teve a mudança nas regras de exploração do pré-sal. Não bastasse você acabar com a partilha e fazer de novo o sistema de concessão, você livrou a cara de todas as empresas de 1 trilhão de impostos a serem pagos. Você perdoou. Quer dizer, esse é um crime que não tem igual. Quer dizer, é um negócio fora de padrão. Não é o que a gente estava vivendo agora. Você acha que, de qualquer forma, Nassif Couto, que também o governo Lula ganha alguma força, algum grau de credibilidade, por exemplo, para discutir temas mais espinhosos, como, por exemplo, a Eletrobras? Você acha que ou o governo vai ceder e, no fundo, o arranjo na Eletrobras vai continuar este que foi feito pela privatização? Eu acho que se ele ceder, o que está ocorrendo hoje, porque esse pessoal que assumiu, eles deram golpe na Eletrobras, mesmo que o Dantas tinha dado no sistema Telebrás lá. Você vai lá com 1%, 2% de ações, faz um arranjo, um arrego, corrompe o Paulo Guedes, de um lado, representando os interesses da União, todo mundo que participou, funcionário público que participou, é recompensado depois com cargo do Conselho de Administração. O Conselho de Administração hoje, dessas empresas, é o que tem de mais. Virou um instrumento de suborno, né? Mas o governo não tem alternativa. Porque, digamos, o setor elétrico, do jeito que está sendo. Você está tendo uma revolução no setor elétrico. Você está tendo uma pulverização de fontes de energia. Se você não tiver um agente coordenador, que é a Eletrobras, que exerce isso, você está ferrado. Porque o que acontece hoje? Falta energia, tem um problema hidrológico no sul. A Eletrobras despacha a energia para lá. Tem no norte, despacha. Se você faz tudo separado, cada qual pensando na sua, e quem vai mediar é uma empresa, a maior empresa brasileira de energia, controlada pela 3G, o que ela vai fazer? Ela vai potencializar todo o movimento especulativo. Vai potencializar todo o movimento. Então, a gente fez um debate outro dia e um dos consultores lá falou muito claramente, falou, como 2 são 4, a Eletrobras vai voltar para o Estado brasileiro, como na França, aí a EDP voltou. Resta ver em que condições que ela vai voltar. Aliás, sugiro, quem quiser saber o futuro da Eletrobras, assistir um filme na Netflix que mostra o que aconteceu com a Boeing. A Boeing, uma corporation, ela faz uma fusão com a Douglas, que era muito menor, mas a Douglas tinha um conjunto de ações e passa a controlar a Boeing. E faz o padrão 3G. Passa a cortar em tudo que não dá retorno imediato, corta em segurança, corta em inovação tecnológica, corta... E depois vem as tragédias. É o senhor genérico, é o que ocorreu em Brumadinho, ocorreu em Mariana. Só que eles estão fazendo esse experimento numa empresa que representa o equilíbrio energético do país. Pô. É muita coisa para deixar de lado. Sabe? O Lula não pode de jeito nenhum. E se eles conseguirem montar esse circuito com o Copel e com o CEMIG, aí já eles não vão ficar donos do Brasil, porque eles vão quebrar essas empresas e elas voltam depois. Mas atrasa o Brasil em mais 20 anos aí. Agora, uma última pergunta aqui para o Couto. Couto, tem um outro desafio que o Lula terá pela frente em breve, é a troca do comando da PGR. Augusto Aras aí já está se colocando. Ontem o Augusto Aras soltou um Twitter dizendo que ele foi o maior combatente, foi o maior adversário do lavajatismo. Ele cita, né, um texto que saiu no 247, né?
Não sei se ele chega a citar isso, não, porque Não, piora isso, também. o trecho que ele botou no Twitter é exatamente acho que o Isso, último ou penúltimo parágrafo do isso artigo. só piora a situação dele, né? Que mostra que além de tudo ele leu o Brasil 247, que eu, por exemplo, evito. Mas voltando a esse ponto, ele está aí, ele tem o apoio do Arthur Lira em tese, tem o apoio também do Rui Costa, porque ele advogou algumas coisas na Bahia, ou fez algum trabalho na Bahia que tem essa relação do Rui Costa. Aparentemente, de qualquer forma, essa ala baiana do PT já se convenceu de que é muito difícil carregá-lo. Tem 2 outros candidatos em jogo na disputa, um deles é o Carlos Bonet, que é um cara ligado ao Gilmar Mendes, também tem o apoio do Alexandre de Moraes, e o Bigonha, que tem o apoio aí de uma ala da progressista. Agora, você acha também que o Lula, ao não seguir a lista tríplice, ele também agora, nessa troca, ele vai ser capaz de recolocar, ou de dar esse início desse trabalho, de recolocar o Ministério Público no seu lugar, sem as extrapolações, sem os excessos que aconteceram nos últimos tempos, Couto? Olha, acho que capacidade tem, né? Espero que ele não reconduza o Aras, que o Aras foi uma catástrofe. Ainda que o Aras tenha tido um papel ali importante naquele enfrentamento com a Lava Jato, e isso é o que alguns andaram destacando, o próprio Jacques Wagner, né, deu uma declaração nesse sentido também, dentro da sala baiana, lembrando que o Aras é também, né, da Bahia, então há ali provavelmente relações entre todos eles. A gente tem que lembrar do que foi a omissão do Aras, por exemplo, durante todo o processo da pandemia, né, de tudo aquilo que simplesmente ele acobertou em relação às ações criminosas do governo Bolsonaro, né? As ações aí da lugar-tenente dele na PGR, né, a Lindor Araújo, que defende o bolsonarismo naquilo que ele tem de pior, né, no seu golpismo, no seu autoritarismo. Ou seja, não dá para reconduzir um sujeito desses para a Procuradoria-Geral da República porque, mas ele enfrentou a Lava Jato. Sim, mas outros poderiam ter eventualmente enfrentado a Lava Jato, né, sem ter essa situação do Aras de ser um cúmplice do bolsonarismo nas suas piores páginas. Então, acho que a gente tem que ter cuidado com isso. Né? Até imagino que algumas dessas declarações simpáticas ao Aras também sejam uma tentativa de fazer média nesses últimos meses aí que ele tem na PGR, para que ele também não produza nenhum tipo de transtorno para o governo. E aí, tudo bem, é do jogo político fazer isso. Agora, é melhor pensar em nomes que sejam nomes, vamos dizer, responsáveis, que não vão colocar o Ministério Público como um ministério de acobertamento de qualquer tipo de situação que, porventura, ocorra no âmbito do Executivo, mas também não sejam inimigos do governo, como virou lá atrás, por exemplo, o Janot, né? Ou mesmo o Gurgel, né? Que também foi um outro Procurador-Geral da República que teve uma relação belicosa ali com o governo, embarcaram, né, nessa cruzada anticorrupção que, na realidade, atropela os procedimentos e tudo mais, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né, como já diz o adágio. Então, acho que há escolhas, né, que podem fazer. O Bigonha, que você lembrou, o Bonet pode ser uma outra escolha, embora parece que a do Bigonha teria mais a ver com a perspectiva do próprio presidente. E já que essa é uma escolha, né, que ele próprio está trazendo para si, fugindo daquela tradição que marcou os governos petistas anteriores, e sempre acatar a lista tríplice da corporação, é bom sempre lembrar disso, era uma lista tríplice da corporação Ministério Público. É uma lista que não é algo sequer previsto, né, na Constituição. Mas tem nos estados, tudo bem. E nem garante mais democracia, nem mais atenção. É só corporativa, né? Garante mais corporativismo, sem dúvida nenhuma. E o comportamento desse PGR depois sabe-se lá o que será. Então, veja, acho que ele não tem obrigação nenhuma mesmo de seguir essa lista, já que ela não é mandatória. Agora, é óbvio que seria bom escolher um nome que não fosse uma figura, digamos, tão oportunista, inclusive, como o Aras, né? Basta lembrar das sinalizações que o Aras deu ao Bolsonaro para ser escolhido lá atrás, né? Quando ele começa a defender as teses ultraconservadoras do bolsonarismo, para falar, tá precisando de alguém, eu tô aqui, né? Um sujeito que se presta a esse tipo de papel, né, já mostra um pouco qual é o tamanho dele. Então, realmente, não me parece que faça sentido, sem falar na gestão truculenta que ele fez à frente da PGR, na relação com os seus pares, né, com o Conselho Nacional do Ministério Público e tudo mais. Ou seja, reconduzir o Aras seria desastroso. Espero que isso não aconteça. Há outras opções fora da lista tríplice que podem ser perfeitamente defensáveis por parte do presidente, inclusive afinadas, né, com a orientação política mais geral do governo.
Eu conheci o Aras lá atrás, quando teve a eleição para a lista tríplice, lá atrás. E ele fez um evento na casa dele, em que estava toda a bancada do MDB, do PT. O pai dele parece que foi um pioneiro. Agora, é interessante um ponto. Por que o Aras conseguiu desmontar a Lava Jato lá? Porque ele não fazia parte da estrutura interna do Ministério Público. É um outsider lá. Assim. E quando você pega, por exemplo, o Bigonha foi presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República e não quis entrar na lista tríplice. A lista tríplice hoje ela virou a expressão mais explícita aí desse corporativismo cego do Ministério Público. Né? Então, deixa eu só mostrar aqui, ver se eu consigo compartilhar aqui uma tela, para vocês terem uma ideia. Essa pessoa, opa, que vocês vão ver aqui, era uma procuradora respeitabilíssima. Foi eleita para a lista tríplice, participou da lista tríplice e foi indicada pelo Temer. Pessoa finíssima. Olha ela ouvindo as piadas do Bolsonaro. Ou seja, cá para nós, você sobreviver no poder em Brasília. Outro dia, por exemplo, a gente fez até um especial com o Sepúlveda Pertence. O Sepúlveda é o sujeito mais... é a maior unanimidade que tem em Brasília. Maior unanimidade. Foi o Gilmar para elogiar ele. Você pega os melhores quadros do Ministério Público, elogiam ele. O Toffoli chorou quando... Agora, o Sepúlveda, quando eu fui processado pelo Saulo Ramos lá atrás, o Saulo mandou o Sepúlveda, que era procurador-geral, que candidato a ministro do Supremo, o Sepúlveda encaminhou para um procurador lá, que opinou pelo arquivamento da denúncia, e ele mudou e passou para um outro procurador. Eu fui lá em Brasília, numa sessão do Supremo, peguei ele no cafezinho e falei, doutor Sepúlveda, eu vim de São Paulo aqui, não foi para pedir nada, não. Eu só quis vir ver de perto o que o poder faz com pessoas que nem o senhor. Não, mas ele é procurador, ele é consultor-geral, nem sei se ele é consultor-geral, ministro da Justiça. Ou seja, Brasília é um mundo à parte, né? Agora, o Bigonha é um sujeito que tem a popularidade lá, é um cara querido lá internamente, e é um sujeito que tem histórico aí, né? Eu lembro uma vez que eu fiz um programa para tentar melhorar a imagem do Ministério Público, antes da Lava Jato, lá na TV Brasil. Levei o Fonteles, que é um baita cara, um baita procurador-geral, e tinha o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Ele não podia dar entrevista, então a gente gravou trechos. O primeiro trecho que vai para o ar, que abria o bloco, ele falava o seguinte: o Brasil é um oceano de corrupção onde tem uma única ilha de honestidade, que é o Ministério Público. Fudeu. Bem, agora, de qualquer forma, apesar disso tudo, de saber como é o ambiente em Brasília, eu acho que o Aras bateu todos os recordes de oportunismo e também dessa busca pelo poder. Ele fala com quem for necessário, faz o que for necessário e se adequa à situação. Então, portanto, isso também deve depor bastante contra ele, até porque nessa altura, aparentemente, nem o Arthur Lira precisa mais dele, já que o Gilmar Mendes tomou para si o caso e está controlada agora a história do kit robótico, quer dizer, o Aras nem tem mais uma função explícita para o Arthur Lira. Bem, eu agradeço quem nos acompanhou até agora, Nassif e Cláudio Couto, muito obrigado por mais esse dia, essa manhã gloriosa, desse melhor programa das manhãs do Brasil, no YouTube. Currículo mundo, que nem dizia o Benedito Valadares. Acompanhem, assinem, acompanhem nossos canais, curtam, espalhem, por favor, ajude a gente aí a crescer e a estar participando dessa discussão. E, bem, até a próxima. Nassif Couto. Até a próxima, Sérgio. Até a próxima, Nassif. Até a próxima aí para todo mundo. Abraço. Até a próxima, Couto, Sérgio, pessoal. Abraço. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.